Obrigado. Prazer. Muito bom. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, dando aula para brasileiros, né, ou conversando com vocês. E realmente é um prazer, uma honra enorme. Depois tem um lançamento aí de um livro. Estou, depois de tantos anos, publicando um livro em português, porque esse livro tem muito a ver com o livro que eu publiquei há 10 anos atrás sobre a história do pensamento jurídico no Ocidente, desde a Grécia Antiga aos dias atuais. E aí eu fui me aprimorando, num certo sentido, a cada dia a gente aprende mais. Eu acho que esse talvez seja o melhor livro que eu já publiquei na minha vida. Eu tenho acho que por volta de 20 livros publicados. Tem dois aqui que depois eu vou falar sobre eles, que eu trouxe dois livros, né, que eu publiquei mais recentemente na Austrália sobre direitos fundamentais, principalmente nessa época tão conturbada. Eu fico assim extremamente grato a todos vocês aqui, ao Instituto. É uma honra enorme, professor, ter essa oportunidade. Então, eu te agradeço muito por isso, e a minha querida amiga aqui, a Flávia. Então, vocês não podem ter melhores acadêmicos, né? Então, é realmente uma honra enorme. Eu peço desculpas, primeiramente, assim, pela minha voz, que depois de pegar tanto voo, eu comecei a perder a voz, o avião, aí, uma viagem desgracenta, vou te falar uma coisa assim. São 11 horas de diferença de fuso, mas são dias de viagem, né? Porque tem que ir para Dubai, depois para cá. É uma viagem. Se vocês forem para a Austrália, porque vocês gostam muito mesmo da cultura de lá, porque é cansativo. Mas eu sobrevivi. Sobrevivi, estou aqui. Graças a Deus consegui, até graças a Deus ter sobrevivido a um voo tão desconfortável. Mas eu acho que tem um propósito a minha presença aqui. Eu estou vendo um monte de gente aí patriota, muito legal, com bandeiras, camisa do Brasil e tudo, né? Vamos torcer hoje juntos. É maravilhoso estar na época de Copa do Mundo aqui, né? Depois de 20 e tantos anos, agora eu vou poder comemorar os gols do Brasil com o meu povo. Então, só para dizer para vocês que é verdade, trabalhei por muitos anos na Murdoch. Eu era inicialmente lecturer. Lá tem uma certa hierarquia. A estrutura acadêmica na Austrália tem uma hierarquia. Por quanto tempo eu posso falar? Que eu posso passar o dia inteiro, aí perdem o jogo, né? São por 20 minutos, não? 20 minutos, 30? Então, maravilha. Então, tenho bastante tempo aqui. Então, posso falar um pouco da minha vida pessoal, porque eu quero que vocês sejam meus amigos, né? Depois, um dia, visitando lá na Austrália, vamos tomar posso falar cerveja aqui? Não, ou então um soft drink. Mas o negócio é que eu comecei lá fazendo um doutorado em Direito. Eu já era professor aqui, dava aula na PUC. Depois eu resolvi fazer um doutorado e era sobre elementos jurídicos e extrajurídicos para a realização do Estado de Direito. E a minha tese, ela tem um elemento que eu diria controverso, ou politicamente incorreto, que eu acho que faz ela ficar boa, que é exatamente o fato de que o Estado de Direito não é apenas necessitante de leis boas, porque a sociedade tem que ter um comprometimento na aplicação das leis. O judiciário tem que ser comprometido com essa causa de aplicar as leis de uma maneira que é relativa à intenção do legislador. O judiciário tem esse papel de ser independente, mas, acima de tudo, não é the rule of law, não é o the rule of judges, é o the rule of law. Quer dizer, o papel do Estado de Direito aqui é que a vontade do legislador seja cumprida, mas isso dependente, obviamente, da realização dos direitos fundamentais, porque o constitucionalismo depende disso, né? Da proteção dos direitos do indivíduo. E alguns casos são controversos, obviamente, é por isso que, por exemplo, decisões nos Estados Unidos terminam sendo 5-4. Mas eu acho que aí é uma outra razão para que essas questões não sejam decididas por juízes. Eu sempre defendi a ideia da soberania do parlamento, num certo sentido. Então, questões como aborto, casamento gay e outras questões dessa natureza, eu acho que a democracia deveria sempre prevalecer. E a área, ou o poder que tem o mandato democrático é o parlamento.
Então, eu acho que é importante. E se a gente acha que os nossos parlamentares são ruins, eu acho que a gente tem que ter o dever cívico de mandar eles embora, de procurar outro emprego, né? É muito difícil na Austrália, por exemplo, reverter péssimos precedentes. Às vezes os juízes, porque não são deuses, fazem decisões equivocadas, e esses precedentes são muito difíceis de serem mudados, porque a gente não tem como eleger ou votar em juízes e retirá-los. Então, eu ainda acho que o meio democrático é o mais adequado, até em nome do princípio elementar relacionado ao Estado de Direito, que é a separação de poderes, né? Concentração de poderes é sempre um mal que tem que ser evitado. Montesquieu dizia muito claramente que a fórmula que leva à tirania é o legislador sendo juiz, o juiz sendo legislador. Porque quando você tem os poderes concentrados nas mãos de poucos indivíduos, aí você tem a fórmula que leva à tirania. Então, é muito importante que o princípio da separação de poderes seja verdadeiramente respeitado, de maneira que o juiz seja só juiz e não legislador, que o legislador seja só legislador e não executor e juiz. E o conceito de Estado de Direito, já que a Flávia me deu a pecha aqui, porque eu nem ia falar tanto disso, eu ia falar mais sobre o constitucionalismo inglês, mas talvez eu possa, então, me referir um pouco a essa questão dos elementos que levam à realização do Estado de Direito. Existe uma necessidade da sociedade ter um comprometimento básico com os valores ou os princípios para a realização do Estado de Direito, que são não necessariamente apenas jurídicos, eles também são metafísicos. O Estado de Direito não significa apenas ter a lei, porque se fosse ter a lei, qualquer país do mundo teria Estado de Direito. Mas essa é uma expressão que carrega uma natureza política e que tem a ver com a ideia de um judiciário independente, de um judiciário neutro, apolítico, e de uma proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Quer dizer, então, porque houve até mesmo derramamento de sangue ao longo da história, é uma necessidade básica do Estado de Direito de uma sociedade comprometida com esses ideais, né? Então, no Brasil, ainda falta um pouco essa visão, que até posso agora usar o Weber, que é uma realização de legitimidade política que a gente consideraria lógico, racional e não ligada às lideranças carismáticas. Então, porque a última coisa que a gente deveria ter é pessoas agindo de maneira ditatorial. Então, por isso que é muito importante que no Estado de Direito as decisões sejam tomadas dentro de um processo deliberativo, dentro de um processo democrático, onde o povo tenha a possibilidade de ter uma voz. Eu acho isso fundamental, porque, de outra maneira, nós somos governados por uma oligarquia. Eu acho que o problema da Austrália, desculpa, acabei falando a palavra errada aqui, que o problema da Austrália agora é exatamente a concentração de poderes nas mãos de poucos. E talvez eu possa explicar a razão disso historicamente, porque a Inglaterra tem uma tradição Whig de liberalismo clássico e tudo, que faria, então, que as elites dominantes tivessem um comprometimento com a proteção dos direitos básicos, fundamentais da pessoa humana. Mas o problema que agora eu vejo é que, no passado, antes do assim chamado sistema de Westminster, havia uma maior separação de poderes, porque o rei ele tinha que nomear o gabinete dele, mas você sabe que o Sir Francis Bacon, na virada do século XVII, do XVI para o XVII, ele, na verdade, agiu de uma maneira corrupta. Apesar de ter sido o pai do empiricismo e ter muitas virtudes, parece que ele foi um político meio desonesto. Então, o que o parlamento fez foi empichá-lo. Mas ele não era membro do parlamento, porque não existia, graças a Deus, não existia naquela época o parlamentarismo, porque é um sistema que depois eu vou explicar o que está gerando de problema. Mas exatamente quem é do executivo não pertence ao legislativo. Existia uma separação absoluta entre os poderes
E o rei, ele nomeava os seus ministros que seriam empichados se agissem de maneira tal que o parlamento achasse que eles perderiam a legitimidade para comandar um determinado portfólio. Então, deixava de ser ministro por impeachment, e os juízes também poderiam sofrer impeachment. Mas o que parecia ser uma grande vitória, que foi a vitória das forças parlamentares em 1688, e a gente tem o Bill of Rights na Inglaterra em 1689, foi a vitória das forças do parlamento e a derrota das forças do rei. Antes desse episódio, e até mesmo antes da invasão normanda, os reis eram apontados por aclamação. Então, essa ideia de hereditariedade, de agora tem esse príncipe exótico que virou rei na Inglaterra, o Charles, que eu não tenho muita apreciação por ele, mas o que havia no passado era uma legitimidade popular, porque o Alfred the Great, que foi o melhor rei que a Inglaterra já teve, do século VIII, ele foi coroado por aclamação. Então, não era por questão necessariamente hereditária, isso só veio depois. Então, o rei tinha um mandato democrático. Na verdade, o que os americanos tentaram fazer com o sistema republicano americano foi criar um rei eleito. O Sir Henry the Maine, que escreveu um livro chamado Popular Government no século XIX, ele fala muito bem que a palavra presidente foi uma necessidade e tem considerado originariamente modesto, porque o cara está lá a servir no papel de uma espécie de rei antes do sistema de Westminster, quando o rei verdadeiramente nomeava os seus ministros, e esses ministros tinham uma característica que era de não serem membros do parlamento. Mas, se eles se comportassem de uma maneira ruim, eles poderiam sofrer o impeachment. O parlamentarismo surgiu de um acidente de um rei preguiçoso, que não tinha prazer nenhum pela Inglaterra, que era o George I, que era o George que caiu de paraquedas. Ele era o príncipe de Hanover, isso eu já estou falando aí do início do século XVIII. Ele era alemão, o inglês dele era terrível, muito ruim, e ele dormia nas reuniões de gabinete, que ele não aguentava, achava tudo muito chato. Ele achava legal ser rei, eu também. Ser rei deve ser uma coisa boa na Inglaterra, né? Um bando de parasitas, na minha opinião, mas não fazem muita coisa, só bota lá o rubber stamp, mas não governam. O rei reina, mas não governa, não é assim que fala? E claro que vive uma vida muito boa lá. Mas esse rei chegou à conclusão de que era muito chato, ele não entendia nada, só falava o latim. Aí ele conversou com um cara que era, por sinal, membro do parlamento, Robert Walpole. E Walpole, assim, falou com ele em latim, porque nem o inglês ele conseguia conversar direito, era o único que aguentava conversar com o rei, porque era o único que conseguia entender alguma coisa que estava querendo dizer. E, como eu falei, até dormia nas reuniões do gabinete, que não entendia nada. Aí o rei falou para mim, isso aqui é um saco, né? Poxa, deixa eu ficar em casa, vou te dar um mandato. Você me represente, então. Você faça esse troço aí de liderar o gabinete, daí que surgiu o primeiro-ministro. O primeiro-ministro surgiu desse rei que não tinha nem muito amor pelo país dele. Ele gostava de Hanover, não da Inglaterra, porque aí ele tinha mais tempo para passar as férias por lá, no castelo dele lá. E aí surgiu essa figura. O problema é que eu acho que, ao longo dos anos, se você não tiver essa tradição liberal de proteção dos direitos e garantias fundamentais, as elites tendem a se corromper, porque o poder corrompe, né? E o poder absoluto, concentração de poderes, poder absoluto corrompe absolutamente. Isso, na verdade, foi Lord Acton, que falou isso, um católico pensador do século XIX, que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Montesquieu mesmo fala a respeito disso, dizendo que até virtude precisa ter certos limites. Ninguém pode ter muito poder. É preciso que, então, haja um sistema próprio de freios e contrapesos. É por isso que Montesquieu dizia que as pessoas até bem intencionadas, aliás, a C.S. Lewis diz que a gente fica até mais preocupado com pessoas bem intencionadas e que querem cuidar da gente, porque eles começam a exagerar na dose e a gente perde a liberdade individual.
Então, por exemplo, aquela questão de separação de poderes, os americanos fizeram para separar os poderes e até se houver um conflito entre esses poderes, ter menos governo enchendo o saco. Então, era essa ideia do liberalismo de menos governo, melhor. Então, se o executivo e o legislativo entrarem em acordo, vão ter que entrar em acordo para ter lei. Enquanto não tiver lei, a gente está bem aqui, porque eles não estão criando mais problemas e interferindo mais na vida das pessoas. Essa que foi a jogada. Mas, essa foi que os americanos tentaram resgatar aquela ideia de separação rígida de poderes. Então, o que os americanos têm? Um rei que governa. Eles esperavam que o Bill of Rights americano fosse proteger os direitos do mas não esperavam tanto ativismo do judiciário. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as questões mais candentes terminam sendo decididas por um ramo do governo que não tem a legitimidade democrática suficiente para fazer tais decisões. Eu sou totalmente contrário casos controversos serem decididos por pessoas que não foram eleitas. Mas essa é a minha posição, porque eu acho que quem faz a lei é o parlamento. E quem deve julgar de acordo com as leis é o judiciário. Mas quem julga não faz a lei. E quem executa não julga as leis. É preciso haver, até porque aí você tem limitação da capacidade arbitrária de um desses ramos do governo de exercerem o seu poder de maneira que possa gerar um comprometimento à realização do Estado de Direito. O Estado de Direito, ele demanda uma separação de poderes mais rígida. Mas, porque o poder corrompe e corrompe absolutamente, na Inglaterra, o que aconteceu, e até minha área de direitos humanos, e eu fiquei horrorizado de ver a maneira como as pessoas hoje são tratadas, inclusive na Austrália, daqui a pouco eu vou contar, de mulheres sendo presas sem mandato judicial pela polícia, porque postaram alguma coisa no Facebook. Então, a pessoa manifesta a sua opinião, as elites, as oligarquias não gostam dessa opinião e saem prendendo todo mundo. Isso está acontecendo lá na Inglaterra, na frente de crianças, inclusive. Essa é uma pessoa que estava grávida, tinha uma criança, botou uma coisa pela liberdade, então é muito ruim lutar pela liberdade. A polícia vai lá sem mandato judicial. Agora, na Austrália Ocidental, você tem um permanente estado de emergência. Então, a polícia pode achar que você oferece um risco à saúde, talvez, porque isso também pode servir como um pretexto, e coloca a pessoa em cárcere privado por tempo indeterminado, e não precisa nem ser policial, agora é authorized public officers. Ninguém sabe muito bem o que significa. Mas é porque o princípio da separação de poderes ele foi minado e a cultura deixou de ser liberal. Então, eles acham que o poder, entendeu? Ele porque até mesmo corrompe, as elites têm essa sede de poder, o poder subiu a cabeça deles. Então, eles não tem mais essa coisa de nem pretender mais. O governador, desculpa, que a gente chamaria de premier na Austrália Ocidental, diz que as pessoas que não obedecem aquelas diretrizes são inferiores como seres humanos. Ele usa a palavra half a brain, dropkick is retardado mental. Então, o cara que é o premier diz que o povo é retardado mental, que tem metade de um cérebro, e nomeou o Vaccine Commander, que é o chefe de polícia, para ser o governador. Então, essa história de que o governador representa a rainha, ou o governador-geral representa a rainha, é uma falácia, porque a gente agora sabe que quem realmente indica ou nomeia o governador-geral, o governador, são as oligarquias que possuem a maioria na Câmara Baixa. E não apenas isso, porque aí elas também nomeiam juízes. Aqui você tem concurso público. Juiz por concurso público. Eu fui nomeado comissário porque eu era vice-presidente do Partido Liberal. Agora eu me rebelei contra isso. Então, eu sou um insider-outsider agora, porque eu fui vice-presidente do Partido Liberal na Austrália Ocidental, que é o partido que teve no poder até quase recentemente, mas eu me lembro como eu fui nomeado, e os juízes a mesma coisa, o cara dá um telefonema, e você quer ser juiz? Você é do partido? Então, as nomeações para juiz, inclusive na Austrália, são políticas. Então, não me surpreendo o fato de que os juízes não fazem nada. Talvez aqui no Brasil haja
como é que eu vou dizer, um certo ativismo. Aí vocês julguem como vocês quiserem. Na Austrália é o contrário. Os juízes não fazem nada para proteger os direitos humanos. E o legislador faz o que bem entende e controla todos os ramos do governo. Então, quando eu fui nomeado comissário, o Attorney General ligou para mim, ele era do meu partido, e falou, você quer ser comissário? É assim que juiz é nomeado. Então, obviamente que a gente tem que saber qual é a orientação política do juiz lá também, porque aí os casos são decididos de uma maneira ideológica. E é impressionante que a gente vê juiz lá na Austrália que inicialmente é originalista, que é simplesmente aplicar a lei de acordo com a intenção do legislador. No constitucionalismo a gente chamaria essa corrente de originalista, mas aí o cara resolve ser living constitutionalist, porque, claro que aí aumenta a margem de capacidade de dizer que você precisa evoluir a lei, coisa do gênero, mas, basicamente, dependendo do método de interpretação, o resultado pode ser completamente diferente. Então, se eu quero um resultado, eu sempre disse para meus alunos, quando os juízes lá na Austrália dizem que eles estão apenas aplicando a lei, isso é uma meia-verdade, né? Porque aí você tem que perguntar por qual método. Porque tem o método literalista, tem o método... Aí é que você descobre como é possível, então, que uma decisão seja completamente orientada com uma predisposição a um determinado fim por questões ideológicas. Isso é muito claro. Eu acho que é isso que eu digo lá, porque já houveram alguns problemas de interpretação constitucional na Austrália que, na minha opinião, desrespeitaram do originalismo, mas basicamente que, na minha opinião, corromperam a natureza do documento. Eu digo que não adianta nada tentar fazer uma emenda constitucional, porque se os juízes não tiverem a necessidade de aplicar a lei de acordo com um determinado método, o problema vai continuar. Por exemplo, é por isso que até a esquerda usou isso muito bem lá em Victória, porque eles colocaram o direito à vida, né, na Declaração de Direitos de Vitória. Mas como eles não sabem que isso pode gerar as mais variadas interpretações, inclusive, nesse caso, abolir o aborto, que é considerado um direito das mulheres, de acordo com essa visão, de acordo com esse entendimento. Então, eles colocaram que o direito à vida só começa após a concepção. Então, já fizeram isso para evitar o que eles consideram o ativismo judicial não muito positivo em relação ao que eles almejam. Mas eu percebo que isso é muito pouco salutar quando os americanos eles marcham para protestar em frente à Suprema Corte americana. Para mim, os americanos não têm democracia mais, porque na democracia você iria marchar em frente ao parlamento, porque você esperaria, então, que as leis fossem feitas por legisladores. Então, por que tudo nos Estados Unidos tem que fazer lobby para juiz? Poxa, isso não faz sentido, porque a ideia que a gente tem é que o legislador produz as leis, os juízes aplicam as leis, e que essas questões mais controversas, isso eu tenho um amigo meu, que é James Allen, quando elas são controversas, é mais uma razão para não ser decidida pelo judiciário. Por quê? Porque decisões de 6-5 significam que 5 pessoas pensam de uma maneira, 6 pessoas pensam de uma maneira, isso está na cara, então, que não é black and white, que não são, isso são gray areas, que pessoas razoáveis tendem ao disagreement, à discordância. Mais uma razão para não ser por juiz, porque aí deveria ser mesmo pelo legislador. E a gente tem que exercer o controle popular desses parlamentares para que eles não se sintam confortáveis para fazerem o que bem entendem. Então, como a fórmula que leva à tirania é a concentração de poderes, daí é que se faz, como uma coisa emergencial, uma mais rígida separação de poderes. Inclusive porque isso é um elemento fundamental para a realização do Estado de Direito. Mas na Austrália não existe nada de separação de poderes, então existia uma tradição Whig, liberal clássica,
de respeito aos direitos individuais, que fazia o Estado de Direito funcionar melhor do que aqui. Por que isso? Porque na minha tese, que é politicamente incorreta, eu coloco que a realização do Estado de Direito é tanto uma realização política, cultural, do que um sistema, um mecanismo político-institucional. Porque a Inglaterra não tem uma boa separação de poderes. A Câmara dos Lordes não tem como vetar a legislação mais do parlamento. Quem controla a maioria dos parlamentares na Câmara Baixa faz a composição do executivo e, num sentido maior, nomeia também os juízes que pertencerão ao Privy Council e a outras casas. Por favor. Uhum. É. Olha, o meu voto é minoritário porque eu sou dissidente na Austrália. A maioria dos constitucionalistas vão dizer que é muito difícil alterar a Constituição australiana porque o povo tem uma possibilidade democraticamente de ter a última palavra. Infelizmente, os constituintes australianos pecaram em muitos aspectos. Eu sou muito crítico da Constituição australiana. Talvez até mais. Oi? Porque, na verdade, é uma Constituição escrita que não é escrita, porque isso que é interessante. Porque eu até faço uma brincadeira para os meus alunos, se vocês encontrarem a palavra primeiro-ministro na Constituição, eu dou $1 milhão. Claro que nunca vou dar, porque não existe. A Constituição australiana é uma coisa, e na minha opinião, perigosíssima, porque dá ao governador-geral poderes ditatoriais. O governador-geral pode dissolver o parlamento, o governador-geral é o chefe das Forças Armadas e também ele é aquele que pode dissolver, pode demitir todos os ministros. Ele não faz por questões de convenções, ele não faz isso arbitrariamente ou at will, como eles dizem, porque existem as convenções que a gente herdou, que eles herdaram da Inglaterra. Então, o governador-geral, na maioria dos casos, tem que consultar uma figura que sequer existe na Constituição. A Constituição australiana, se fosse exportada para o Brasil, daria ao presidente poderes ditatoriais totais. Só não acontece dessa maneira porque eles respeitam convenções que não são justicializáveis. Porque não são lei escrita, se houver um desrespeito a essas regras, praticamente nada, basicamente nada acontece, não existe consequências. Com relação à questão do processo de emenda constitucional e coisas do gênero, várias tentativas foram feitas de se emendar a Constituição. O judiciário australiano já resolveu o problema interpretando isso de uma maneira extensiva, algumas cláusulas, por exemplo, que geraram a possibilidade do governo federal de implementar leis que foram rejeitadas pelo povo através de referendo. O referendo rejeita essa ideia, o parlamento passa a lei que é inconstitucional, mas existe uma interpretação criativa e tudo, e aquela coisa que foi rejeitada pelo povo, hoje é lei federal. Mas o povo tende a rejeitar tudo que os políticos pedem. Havia, pelo menos no passado, não acho que haja mais, uma desconfiança de políticos na Austrália. E todas essas, maioria poder para Canberra, seria mesmo concentrar poderes em Brasília. Atacava o federalismo, transferia poderes do âmbito estadual para o federal, e a população não votou a favor. Aí eles dizem, tem muito constitucionalista na Austrália que diz é muito difícil mudar a Constituição australiana. Não é difícil porcaria nenhuma. É a maioria dos votos na maioria dos estados. Maioria, 50% mais um de votos. O povo é que decide. Esses projetos de emenda simplesmente não foram do agrado do povo. E aí as oligarquias ficam aborrecidas e até mesmo hoje já há uma implicância com isso.
e fala-se até em emendar a Constituição nesse sentido, mas, obviamente, que eu não acho que haja uma dificuldade de se alterar o texto constitucional australiano, que raramente é alterado, mas porque o australiano tem uma cultura da legalidade. Eu até falo na minha tese de Estado de Direito que a cultura da legalidade é mais importante do que ter boas leis. A Constituição brasileira, até a gente lê, acha uma maravilha. Tem condição aí, a Constituição da União Soviética tinha até a proteção da liberdade religiosa. Vai lá para ver, na época do Stalin. Ia servir como papel higiênico, talvez, né? Quando você estivesse num gulag, apelar para uma Constituição num regime autoritário. Às vezes, o que acontece é que o Giovanni Sartori falava, tem condições que são autênticas, ele chamava de garantista, tem condições que são fachada, e tem condições que são balanço, que simplesmente diz o que está acontecendo. O ditador, a Singapura é assim, é um regime quase que autoritário, ou é autoritário, mas não existe nenhuma promessa que não vá ser. A Constituição diz a verdade, diz a verdade. O que acontece, inclusive, na Austrália agora, especialmente através do Covid, coisas que aconteceram, é que a Constituição deixou de ser aplicada em alguns dos seus aspectos mais fundamentais. A liberdade de ir e vir, de movimento, foi absolutamente violada, porque eu não podia, durante certos períodos, até sair de casa, depois podia sair, mas não podia ir para o meu segundo trabalho. Eu tinha um emprego em Sydney, porque eu sou professora adjunto da Notre Dame, em Sydney. Eu não podia ir para lá, para o meu emprego, porque as fronteiras foram fechadas contrariamente à Constituição, e a High Court, usando um princípio muito parecido com o princípio nazista do Carl Smith, dizendo que estado de emergência, nenhum direito fundamental necessita de ser respeitado. Essa é exatamente a teoria jurídica do nacionalsocialismo, que inclusive tem um capítulo. Se vocês comprarem o meu livro, que agora tem umas cópias aqui, não quero exemplares, desculpa, cópias, exemplares, que fala sobre a jurisprudência nacionalsocialista, que não foi positivista jurídica, que adotou uma visão de que a Constituição de Weimar deveria ser interpretada dentro de uma visão de living constitutionalism, de acordo com os interesses ideológicos do Estado. Então, muitas das atitudes tomadas até mesmo pela elite judiciária durante aquele período não era de garantir a lei, de proteger a lei, mas é que havia uma alegação de uma emergência. E os judeus eram medicalizados, inclusive, porque eram portadores de uma possível doença. Por isso que eram colocados em guetos. E aí o povo alemão dizia que se eles fossem lá, contraem a doença. Contraem, os judeus são portadores de doença e coisas do gênero. Então, essa coisa, assim, eu comecei a analisar, e o último capítulo até desse livro aqui, que depois eu posso até mostrar para vocês, é sobre o que aconteceu nos anos 30, na Alemanha nazista, que tem uma coisa muito interessante, que a teoria de Carl Schmitt era a teoria para justificar o estado de emergência, que poderia, então, desconsiderar direitos fundamentais e garantias fundamentais da pessoa humana. Claro que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente imaginou que isso jamais aconteceria novamente. É por isso que você tem o Nuremberg Trial e o Nuremberg Code, que, por exemplo, diz que ninguém pode ser submetido a tratamento médico e farmacêutico sem a permissão do indivíduo, porque o princípio da autonomia do corpo é fundamental. Esse princípio da bodily autonomy é uma coisa muito importante na common law. Mas, porque o estado de emergência justifica qualquer coisa, a jurisprudência de mais de 200 anos foi jogada no lixo. Um capítulo inteiro da Constituição australiana foi desconsiderado, e um artigo muito importante que diz que ninguém pode submeter a tratamento médico-farmacêutico sem o seu consentimento, porque isso seria uma forma de civil conscription, que é proibida pela Constituição, e existe jurisprudência da Corte Australiana explicando até o que significa. Um capítulo do meu livro é sobre esse assunto. Isso tudo foi desconsiderado. Então, como é estado de emergência, você pode sair fazendo o que bem entende. Então, na Austrália Ocidental, agora, eu estou em casa, alguém pode invadir minha casa e me vacinar, por exemplo. Ou pode até mesmo destruir a minha propriedade, se for considerada uma área insalubre ou perigosa. Pode prender pessoas que protestam contra essas arbitrariedades. Então, você tem uma mulher, mãe, com uma filhinha de 4 anos que colocou um negócio no Facebook pela liberdade, dizendo que era contra as medidas mais arbitrárias tomadas pelo governo de Vitória. A polícia vai lá sem mandato judicial. Sem mandato judicial.
prende a pessoa e tem a coragem. Uma pessoa, mãe de família, com um bebezinho do lado, bota algema e bota num camburão. E a polícia atira nas pessoas, sabe? Manda bala mesmo. Isso foi o que aconteceu lá em Vitória. Mas eu sempre achei que isso é uma coisa assim que não me surpreende, porque quando eu morei na Austrália, um australiano disse para mim que o australiano ele é desconfiado de governo. O australiano é debochado, ele adora fazer piada de político, mas eu nunca vi um povo que idolatre tanto governo como a Austrália. E isso é que, para mim, é o problema deles. Eles acreditam muito nos políticos. E como eu era vice-presidente do Partido Liberal, eu escutava o desprezo que eles tinham pelo povo. Quando eles falam que o povo é idiota, a gente tem que continuar no poder, vamos ver. Eles não têm esse tratamento que o povo pensa que eles têm. Eles, na verdade, querem se perpetuar no poder. E, infelizmente, o parlamentarismo na Austrália se corrompeu muito, porque quem detém a maioria na Câmara Baixa controla o executivo e nomeia o governador. O governador e o governador já não é representante da rainha só no papel. Quem nomeia verdadeiramente o governador-geral é o premier, é o primeiro-ministro em âmbito federal e o premier em âmbito estadual. E, para dar uma ideia, quem foi nomeado, porque, para mim, agora, com a renovação do estado de emergência na Austrália Ocidental, por 2 anos, um policial ou um authorized public agent, que é um cara que o policial escolhe para fazer o papel, pode destruir a sua propriedade, pode confiscar uma propriedade sua, pode te manter em cárcere privado e fechar uma rua sem mandato judicial, por tempo indeterminado. Isso aqui é uma verdadeira ditadura. E o cara as pessoas que discordam do premier na Austrália Ocidental, McGowan, é chamado de dropkick, less of a human. Isso é a linguagem nazista. Isso é uma linguagem que gera o genocídio, porque basicamente esse idiota está dizendo que quem concorda com ele é menos que um ser humano normal. Se você é menos que um ser normal, pode ser uma barata, um animal peçonhento que merece ser destruído. Então, é uma linguagem perigosa. A gente sabe na história que o primeiro passo para começar a matar as pessoas é dizer que elas são menos do que não são seres humanos inteiramente, né? A gente sabe. Isso que também tem outras políticas que a gente sabe que são usadas para o cometimento de retirada de certas vidas, porque a pessoa acredita que aquele ser é menos, não tem a completude de um ser humano. Então, isso que me preocupa. Eu acho que a gente está chegando a um ponto em que a desvalorização da vida é muito importante e está acontecendo agora de uma maneira que me preocupa inteiramente, e a falta de senso de dignidade que me deixa preocupado, porque essa coisa de idolatria é até uma coisa normal, porque eu tenho uma visão muito holística de tudo. Vocês vão ver meus livros, é filosofia, política. Eu sou meio que holístico no meu entendimento do direito. Então, eu acho que o Estado de Direito não pode ser realizado se vocês não tiverem valor e senso de dignidade própria. Se vocês não entenderem que o Estado não é um Deus e que eles não têm direito de fazerem com vocês coisas que são direitos inalienáveis que vocês não podem perder. Então, eu, assim, tinha que vir para a Austrália, porque até eu acho que eu já ajudei muito lá como comissário de reforma legislativa, impedir coisas que eliminavam ou comprometiam a realização do Estado de Direito, dos princípios do devido processo legal, da justiça natural. E quando eu ando na rua, porque ninguém tem tanta coragem, e eu também estou correndo o risco até de ser preso, eu estou dizendo que a polícia pode entrar na minha casa e me prender sem mandado judicial. Então, eu estou correndo risco, mas eu acredito que, fazendo a coisa certa, eu vou ter uma proteção espiritual e eu vou continuar fazendo até o que for necessário, porque essa vida é uma vida passageira mesmo. O que adianta essa gente aí acumulando dinheiro, roubando, fazendo o que bem entende? Ninguém carrega nada depois dessa dimensão. Eu quero me divertir aqui lutando pela liberdade. E eu acho que Deus até me trouxe para a Austrália. Eu acho que eu tenho uma missão aqui, que é a missão de dizer para vocês que vocês têm que lutar pela liberdade, mas, ao mesmo tempo, ter desconfiança de governo. Porque é uma forma de idolatria que você acredita em seres humanos. É uma coisa perigosa, porque
todo homem é falível, toda mulher é falível, toda pessoa humana é falível. A única coisa que não é falível é quando você realmente tem um comprometimento com a justiça e com a liberdade. Então, eu aqui estou maravilhado de estar com vocês, porque é uma realização de um santo, 20 anos dando aula para australiano e tudo, e eu tenho amor agora por aquela nação muito grande, mas eu nunca vou deixar de ter o amor maior pelo Brasil e por vocês. Eu sempre rezo muito por vocês. Eu quero tudo de bom. Então, que Deus os abençoe e que essas questões... Oi? Então, podem perguntar o que quiser, eu estou aqui para... Tem... Para propor a iniciativa, mas para aprovar tem que ter 2/3 num, 2/3 no outro. É. Então, tem todo um ritual dentro da casa, né? Nossa Constituição é bem grande, são 250 artigos, ela é detalhada, ela às vezes é um pouco ambígua, tem insegurança jurídica em alguns aspectos. A gente está vivendo um momento agora de muita polarização. Como é que fica essa insegurança jurídica na Austrália? Você falou, você criticou muito a Austrália atualmente. Isso tem tido reflexo no desenvolvimento? Um investidor que vai para a Austrália, ele fica com medo de investir na Austrália? Falta aquela confiança, porque nós, seres humanos, a gente busca um lugar que tenha segurança, né? Eu vejo muitos brasileiros que estão insatisfeitos, falando, eu quero ir embora, mas eu estou com medo de guerra. A gente busca lugares de segurança, né? Como é que está na Austrália isso? Olha, o Brasil tem uma coisa interessante, que quando eu, no passado, escrevia sobre o Brasil, eu sempre achava que o problema do Brasil era que as leis não eram aplicadas de uma maneira própria, era o famoso jeitinho. Mas o jeitinho, na verdade, ele tem um aspecto positivo quando a lei é injusta. Então, eu só considero o jeitinho uma coisa ruim quando ele é usado para corrupção e para cometimento de crimes, né? Mas quando você tem um sistema tão rígido na Austrália, que a lei é eficiente, se a visão do legislador não é uma visão de que a lei tem um propósito maior, que é a proteção dos direitos à vida, à liberdade à propriedade, que isso foi até o Samuel Griffith que colocou isso. O primeiro Chief Justice da Suprema Corte Australiana disse que o juiz ele tem um dos elementos ligados ao Poder Judiciário é a proteção dos direitos individuais, o direito à vida, direito à propriedade, e que as decisões são autoritativas, porque o judiciário tem a última palavra, não para fazer o que bem entende, mas para a proteção desses direitos do indivíduo. Então, assim, a nossa tradição lá, a tradição deles, é uma tradição liberal clássica. Mas se a pessoa acredita em outras coisas e tem uma visão de mundo, uma cosmovisão, que não tem esse entendimento do direito como instrumento de proteção dos chamados direitos individuais inalienáveis, ele pode acreditar numa outra hipótese, que é a visão, por exemplo, marxista de que o direito é um instrumento de opressão do grupo dominante. Então, eu percebi que hoje já existe um pouco dessa perspectiva de que o direito é a vontade do mais forte, e que aí vira uma espécie de darwinismo social, porque o mais forte impõe a sua vontade sobre o mais fraco. E porque isso aí, na Austrália, piora porque não existe uma declaração de direitos dentro da Constituição, porque o que vigora na Austrália é o princípio perigosíssimo da soberania parlamentar. Mas não é nem mitigado, porque os founding fathers, o pessoal que criou o constitucionalismo australiano, achou que não havia necessidade de haver uma declaração de direitos, porque eles tinham uma pressuposição de que o legislador ele teria um mandato democrático e que ele jamais se voltaria contra aqueles que os elegeram. Havia uma confiança maior no parlamento. Eu até entendo isso, mas o problema não é haver declaração de direitos ou não. O problema é a concentração de poderes, entendeu? Então, eu sempre digo que se colocar uma declaração de direitos na Austrália, eles vão só criar outros problemas, que vai ter, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos,
um excessivo ativismo judicial e que eu não gostaria de ver isso acontecendo na Austrália. Mas eu gostaria de ver na Austrália uma maior fundamentais e talvez a obrigação do juiz de aplicar a lei de acordo com a intenção do legislador e talvez um adendo na Constituição explicando que cada provisão na Constituição, na verdade, significa, para que então fique clara a intenção por trás de cada elemento, né, positivado naquela Constituição. Então, não adianta também se pensar tanto nesse sentido de que fazendo lei tudo é resolvido, porque as leis, primeiramente, têm que pegar e serem cumpridas. Na Austrália, a lei pega sempre, e o bandido, o mau caráter, tem sempre o parlamento para ajudar. Então, o problema na Austrália são as leis opressoras e a falta de flexibilidade. Porque aqui, se existe uma coisa... Depois eu vou passar para vocês. Teve pergunta aí, gente levantando você. Eu não me esqueci. Mas o negócio é o seguinte, existe possibilidade, porque o brasileiro é um povo cordial, e eu até começo agora a dar a minha mão à palmatória, porque não é só a lei ser cumprida. A lei tem que ser cumprida, mas a lei não pode ser usada como instrumento de opressão. Então, o crime na Austrália e a maldade na Austrália, ela é cometida através da lei, é a única diferença. Então, se você quer ser bandido, você usa a lei para ferrar com a vida das pessoas, porque a lei é rigidamente cumprida. Então, o governo pode fazer uso da lei para infernizar a vida das pessoas, né? Eu acho que existe muito pouca liberdade individual na Austrália e muito brasileiro, pensando que a Austrália era um país maravilhoso, livre, acabou voltando para o Brasil, porque descobriu que tem mais liberdade no Brasil do que na Austrália, de acordo com a visão deles. Eu acho que, como eu digo, assim, a lei funciona, então ainda pode ter investimento. O problema é aguentar viver naquele ambiente carregado que virou a Austrália. Eu até tenho medo de abrir o meu mailbox, porque o departamento de imposto, tax agent, tax office, Australian Tax Office, tirando dinheiro da minha conta corrente sem conversar comigo. Então, na Austrália, o imposto de renda é altíssimo, né? Pago mais de 50% de imposto. E aí eles acham que eu não paguei o suficiente, nem conversam com a pessoa, retira o dinheiro da conta corrente direto. Não tem, por isso que tem gente que já está arrumando outros mecanismos de sobreviver lá, sem deixar o dinheiro na conta. Porque não existe uma segurança jurídica como deveria. Isso tudo através da lei. Então, o que eu digo é que os criminosos no Brasil tendem a burlar a lei, ou criar uma interpretação mais criativa para fazer as picaretagens dele. Na Austrália, eles fazem um jeito da lei ser aplicada de uma maneira tão rígida que não existe nenhuma flexibilidade. Então, você não pode nem discutir nada. Não existe nenhuma possibilidade de diálogo quando a lei é usada contra o cidadão. Quem é? É você, né? Depois tem um outro aqui. Vou começar com ele e depois eu passo para... Não, a Constituição da Austrália ela é escrita, mas a maior parte dos elementos essenciais para a sua operação não funcionam. Então, por exemplo, se a Constituição da Austrália fosse exportada para a Indonésia teria um ditador, porque eu digo que o governador-geral ele pode dissolver o parlamento a qualquer momento e pode também demitir os ministros. Existe, obviamente, um primeiro-ministro que sequer é mencionado na Constituição, e um gabinete que sequer é mencionado na Constituição. Por isso que eu digo que a Constituição da Austrália ela é escrita, mas ela não é exatamente... Ela podia ser semi-escrita, se quer dizer, porque existem partes, os aspectos fundamentais são baseados em convenções. Por exemplo, a necessidade do governador-geral de consultar o primeiro-ministro se ele deseja dissolver o parlamento. Ele tem que ter o apoio do líder da maioria na Câmara Baixa, que é o primeiro-ministro. E para até nomear ministros, ele precisa consultar. Então, tudo ele tem que consultar, mas não é o que a Constituição diz. E a Constituição contém elementos completamente flexíveis, por exemplo, certos aspectos da Constituição australiana, esses aspectos, na verdade, podem ser mudados por uma simples maioria. Por exemplo,
o número de parlamentares é por votação de maioria absoluta. Eles podem aumentar o número de deputados, né, que eles chamam de representatives, né? Podem também aumentar o número de senadores por uma maioria simples. Acho que é maioria absoluta, na verdade, mas eles não precisam de ter aquele procedimento normal. O procedimento lá é simplesmente... Então, existem alguns aspectos da Constituição australiana que são não escritos e que são muito importantes, e outros aspectos da Constituição australiana que são flexíveis. O que lembra muito, mas a gente pode até dizer que isso não é uma inovação, porque a Constituição brasileira do Império também tinha elementos flexíveis, né? E a Constituição da Itália, no século XIX, também tinha aspectos rígidos e flexíveis. Então, uma Constituição semi-rígida, se eu for colocar dessa maneira, seria a Constituição australiana, tá bom? Eu acho que existe. É uma coisa que vai depender muito também da própria cultura jurídica no Brasil, né? Porque eu acho que a gente tem que criar um ambiente onde as pessoas tenham... a primeira vez que eu vejo o livro. Então, o negócio é o seguinte, que mais uma vez eu coloco, é muito importante que haja um sistema maior de freios e contrapesos. Talvez exista uma necessidade, talvez até, como na Austrália, de determinação do método de construção, de interpretação constitucional. Por que a gente, então, não cria um método de interpretação que os juízes devem adotar? Na Austrália, juízes... Isso é uma coisa interessante, que a Constituição australiana não exige o método, então eles podem fazer o que bem entendem. Os juízes da Suprema Corte australiana, quando a matéria é constitucional, eles não têm limitação com relação ao método a ser utilizado. Mas na Austrália, o juiz é obrigado sempre a levar em consideração a intenção do legislador, porque é lei. Então, quando se trata de interpretação de leis ordinárias, existe um método próprio de interpretação. Existe também uma necessidade que eu considero assim quase que fundamental mesmo, de uma consciência dos limites daquele determinado poder e uma pressão da opinião pública também, que eu acho que é importante. Então, talvez o mais importante problema no Brasil é que as pessoas não sabem o que significa o Estado de Direito. E talvez isso tenha uma relação com a própria inflação legislativa no Brasil e uma Constituição muito ampla, que trata de questões assim muito abrangentes. Eu acho que é contraprodutivo. Talvez uma separação entre normas substancialmente constitucionais e normas materialmente constitucionais é uma coisa que resolveria o problema. Eu acho que a gente deveria tratar as normas substancialmente constitucionais com mais valor do que aquelas que são não materialmente constitucionais, né? Então, são materialmente constitucionais, mas não são substantivamente constitucionais. E aí a gente poderia fazer com que o povo tivesse um maior entendimento dos seus direitos, que eles conseguissem entender o significado. Eu não sei se foi uma boa ideia confundir democracia com Estado de Direito. Eu acho que esse conceito de Estado de Democracia é uma excrescência. Eu nem consigo traduzir isso para o inglês. Como é que eu vou traduzir? Então, ou é o rule of law, e, na verdade, os dois trabalham juntos, mas eles têm sentidos diferentes, e o Estado de Direito não é um conceito de limitação do poder do Estado, separação de poderes, a independência do judiciário, que realmente é beneficioso à democracia, mas não são exatamente a mesma coisa, eles têm finalidades distintas. Quando você cria Estado democrático, inventou uma expressão que nem havia uma conceitualização própria disso. Então, tem esses pequenos problemas. Eu acho que, eu acho que a gente tem que pensar o que pode fazer para aprimorar as instituições e gerar a cultura da legalidade. A cultura da legalidade, que é um elemento fundamental da minha tese de doutorado, dizer que o Estado de Direito depende tanto de leis boas, de terem boas leis, quanto da aplicabilidade das leis e do comprometimento que as leis sejam aplicadas de uma maneira própria,
sem nenhum tipo de criatividade desnecessária nessa interpretação. Essa que é a interpretação mais autêntica das leis. Mas eu vou passar para ti, professor, por favor, muito obrigado, mas teve um ali, posso passar para ele, para o senhor? Tá. Não, mas eu quero escutar a tua... Tudo bem. Quem é? Você já fez... Você, né? Bom dia. É. Caramba, essas são perguntas assim que eu poderia... É complexo, entendeu? Mas os povos aborígenes, eles não tinham... Desculpa, professor, isso aqui vai ter que ser por um tempinho. Eles não tinham um Estado, né? Não era uma coisa unificada. Então, o que havia antes do settlement, da colonização inglesa, eram diversos povos, diversos grupos indígenas que, na verdade, não se comunicavam inteiramente entre eles porque viviam tendo as suas próprias línguas e as suas próprias culturas. Então, uma das dificuldades de se incorporar o direito consuetudinário, porque não era escrito, era um direito consuetudinário das populações aborígenes, foi o fato de não haver uma unificação nesse sentido, que cada tribo tinha as suas próprias leis e a sua própria língua. Então, por exemplo, não existe... As pessoas pensam em aborígene e pensam... É que nem quando pessoas pensam sobre a África, que todo mundo tem a mesma... Não, são diferentes culturas, diferentes línguas, inclusive, e algumas práticas que eram utilizadas, elas, na verdade, não eram muito salutares. Então, assim, seria muito difícil incorporar na legislação da common law a ideia de atos de punição física, por exemplo, que era muito praticado, né, entre as populações aborígenes. A outra é o ritual de iniciação sexual, porque em algumas culturas aborígenes o elder tem direito de ter relacionamento sexual com a noiva antes de se casar com outra pessoa. Então, algumas coisas assim teriam que ser eliminadas. Como havia uma diversidade também de valores e de culturas, não havia como descobrir qual é que prevaleceria, porque é que nem a Índia, por exemplo, que você tem diferentes línguas e diferentes culturas dentro daquele próprio país. Então, havia uma impossibilidade de ser feito. Agora, eu acho que, muito embora a colonização australiana tenha tido, graças a Deus, uma influência cristã muito positiva, porque os cristãos, naquela época, se não adotavam o darwinismo social, tinham interesse de dizer que são todos iguais, oriundos do mesmo homens, Adão e Eva. Tinha que era a época do Wilberforce, da época da luta contra a escravidão. Por isso que a Austrália não teve escravidão. Mas o problema que eu vejo é que o darwinismo, no pior sentido da palavra, aquele o social, também estava presente. E muitos abusos foram cometidos contra os aborígenes naquela época. Agora, o abuso ele é mais sofisticado. Ele é em nome de um paternalismo que mantém o povo aborígene na pobreza e na miséria, e que cria o estado de bem-estar social para os burocratas, mas que não gera um senso de dignidade, independência suficiente para os aborígenes. Eu acho que o australiano ele é inconscientemente racista, porque ele acha que o aborígene precisa sempre da ajuda do homem branco. Se isso for o caso, é porque eles acham que os aborígenes não são capazes de se autogovernarem, de serem independentes. Agora eles estão criando um órgão que vai ser uma espécie de órgão de consultoria da cultura aborígene, que é não eleito. Olha que palhaçada. Então você tem um cara que se auto-intitula líder dos aborígenes e ele vai falar pelos outros. É um elitismo. Um elitismo. Agora, quem vai ser esse líder aborígene? É um professor universitário da Universidade de Sydney, que jamais viveu numa tribo aborígene, mas porque acha legal se chamar aborígene. E se eu ouso questionar, ele vai dizer que eu sou racista, coisa do gênero, que é para calar o debate. Mas, basicamente, essa gente são a elite controlando as massas e mantendo, obviamente, o aborígene na miséria, tratando eles como se fossem
animais num zoológico para dançar para branco, para celebrar, mas eles vivem na pobreza. O índice de alcoolismo é horrível, violência doméstica naquele determinado grupo social é horrível, e é uma coisa muito lamentável. Então, eu acho que a melhor coisa para o aborígene é se libertar do jugo do governo australiano e viver em independência e liberdade e com senso de dignidade e de amor a si próprio e a sua família. Eu acho que isso é que vai resolver. Obrigado. É. Isso é muito interessante, que o controle do judiciário na Austrália e com relação com o controle de constitucionalidade, desculpa, o controle de constitucionalidade do judiciário australiano, ele é mais relacionado a questões do federalismo, né? Porque a Constituição australiana ela é muito sintética e ela não possui uma declaração de direitos. Então, o que ocorre com relação a um possível ativismo judicial que realmente é presente é que o judiciário australiano tem usado uma interpretação constitucional centralista. Então, tradicionalmente, até mesmo a questão de imposto de renda, no começo, porque a Constituição é silente a esse respeito, era arrecadado esse imposto pelos estados. Mas aí o governo federal, sem base constitucional, inventou a desculpa que faz um certo sentido da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí foi aí que o governo federal instituiu o imposto de renda em âmbito federal. Como o australiano ia acabar pagando 2 impostos, o governo federal diz assim: a gente transfere dinheiro para vocês através de uma coisa chamada grants, que é o governo federal arrecada o imposto e passa alguma coisa para os estados. O problema é que quando ele faz isso, ele coloca conditions attached. Então, certas áreas de competência legislativa federal, agora, que é uma coisa limitada pelo artigo 51 e 52 da Constituição australiana, certas áreas que ali não eram de competência federal, como, por exemplo, educação, até mesmo de legislação trabalhista e coisas do gênero, que eram de competência exclusivamente estaduais, agora pertencem ao governo federal, porque o governo diz assim: eu vou mandar o dinheiro, mas você tem que usar isso para educação. Aí eu vou mandar esse dinheiro, quem paga a conta escolhe o prato. Então, foi a maneira como o governo federal conseguiu expandir a sua área de interferência política através das imposições com relação ao envio de recursos financeiros. Então, as universidades na Austrália foram criadas pelos estados, mas o dinheiro vem todo do governo federal. Os hospitais, inicialmente, eram todos estaduais, mas a maior parte das verbas e dos recursos... Os estados são paupérrimos financeiramente na Austrália. O sistema tributário australiano é o pior do mundo. A maneira como os estados fazem para arrecadar dinheiro é aumentando aí o número de câmeras nas ruas para ficar multando as pessoas que cometem infrações de tráfico, e também, obviamente, que gambling, que é jogo. Então, lá o jogo é legalizado e a maior fonte de revenue dos estados australianos é fazer as pessoas ficarem dependentes de jogo, porque o governo estadual, a maior fonte de arrecadação é gambling, jogatina e multa de trânsito, basicamente. Eu acho interessante que a Austrália tem um tamanho quase igual ao do Brasil, um país bem grande. Você estava falando que para você estar em Sydney, você tem que pegar um avião 7 horas de avião. Eu não sei, acho que é menos um pouco, mas a distância é maior de Perth para Sydney do que ir para a Indonésia, por exemplo. Eu estou mais perto de Jakarta, morando em Perth, ou de Bali, estou mais perto de Bali, na verdade. Bali é só 4 horas de viagem. Então, aí a passagem é muito mais barata também. Então é interessante viajar para o exterior, mas para algumas outras áreas as pessoas até vão para economizar dinheiro, para passar férias no exterior é mais barato que passar férias. É uma população muito escassa e aquela coisa, não dá para ir de carro, por exemplo, que são mais de 2 dias, é impossível, né? Ninguém vai dirigir por 2 dias, então tem que parar. Mas parar onde? O lugar é um deserto,
você encontra uma outra cidade em 2.000 quilômetros de distância. Então, claro que um turista desavisado pode morrer ali, porque se o celular quebrar e a pessoa parar no meio do nada, morre, né? Por causa do calor e tudo. Então, tem muita gente que morre já, né, nessas estradas, porque o pneu do carro fura, não tem como se comunicar, e aí ninguém aparece. Um calor de 50 graus, a pessoa não sobrevive. Já morreu muita gente assim. Então, não aconselho ninguém a usar carro para viajar de Perth para Sydney. Gente, esse convênio aqui foi eu valorizo muito. Essa turma tem muito a ver com isso, né? E é amplo. O IDP tem outros cursos, então ele vai englobar, é um guarda-chuva, mas ele vai permitir, quiçá, que um aluno daqui passe 6 meses na faculdade lá e que a matéria seja aproveitada. Como é que fica assim, a questão do inglês, da pessoa? Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, viu? Flávia, muito obrigado pela pergunta. E você sabe, para os dois aqui que eu vou dizer, que é uma honra enorme poder fazer esse convênio como brasileiro, poder fazer um convênio dessa natureza. E eu quero fazer um anúncio. Ela pertence agora ao conselho editorial da Western Australian Jurist, porque eu tenho pela Flávia um apreço enorme. Talvez eu até diria que ela é a maior autoridade no Brasil no assunto de economia, análise econômica do direito. Eu a conheci em Buenos Aires, numa conferência, e além de ser uma intelectual de primeira grandeza, uma pianista fantástica, que nos abrilhantou com um concerto de piano, mas foi assim uma coisa maravilhosa, sabe? E uma pessoa de muito boa índole, sempre querendo ajudar as pessoas. Eu tenho para dizer para você que você é realmente uma pessoa muito especial. E é por isso que não apenas ela vai ser membro do conselho editorial de uma revista que hoje tem um conselho editorial, vou até dar uma lida aqui para vocês verem quem pertence ao conselho. Professor Emeritus William Wagner, da Western Michigan University. Emeritus Professor Jeffrey Goldsworth, da Monash. Emeritus Professor Gabriel Moyes, Order of Australia, que ele é um lorde também belga. Professor Nicholas Aroni, que é considerado a maior autoridade em direito constitucional da Austrália. Professor Luigi Lacquet, que é o reitor da Universidade de Macerata, na Itália. Professor Gábor Hansa, que é o reitor da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria. E uma pessoa chamada Flávia, e outros mais. Então, ela agora é membro do Editorial Board. Esse foi um livro publicado isso é, na verdade, a revista de Direito, e o tópico foi Fundamental Rights in the Age of COVID, tentando explicar o porquê que nós devemos continuar lutando pela proteção dos direitos básicos fundamentais da pessoa humana. Esse é um presente que eu dou para você aqui na frente de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. E como eu sou um homem muito generoso, é época de Natal, então isso aqui já serve como presente de Natal. Esse livro foi escrito por mim e pelo Gabriel Moyes, que foi o vice-chanceler da Murdoch. Agora ele é emeritus professor na Universidade de Queensland. E o livro é chamado Emergency Powers, COVID-19 Restrictions and Mandatory Vaccination, a Rule of Law Perspective. Esse é um outro livro que foi publicado exatamente sobre essas questões de emergency powers, estado de emergência e essas utilizações desses mecanismos durante a pandemia. É um outro livro que eu te dou de presente. Obrigado. Você merece. Tudo de bom, que Deus te abençoe. Gente, eu queria agradecer ao professor Augusto Zimmermann por ter vindo. Foi incrível. Eu acho que é um presente para todos nós, esse convênio. E eu queria agradecer ao professor Atalá, sempre por nos apoiar, me apoiar aqui no IDP, desde o início, 2006, né, que eu comecei aqui. E dizer, por exemplo, aqui, esse tema do Covid. Quando começou a questão do Covid, ele, como juiz, ele falou, a gente precisa de mais bibliografia sobre contratos que seriam quebrados na época do Covid. Eu liguei para a professora Raquel Stein, por sua iniciativa, sua demanda, a gente escreveu um artigo que foi usado por vários juízes. Então, essa interação da academia
né, com o judiciário. Eu queria muito te agradecer, eu te valorizo muito aqui, eu fico muito feliz de unir vocês. Eu acho que esse convênio vai poder, é um guarda-chuva que vai poder ter outros programas, né, que vão nascer daqui e que os alunos vão usufruir. Eu acredito que, conhecendo a Austrália, a gente sempre ouve falar, eu acho que a gente tem que ir, tem que conhecer, tem que comparar, tem que melhorar, tentar melhorar as nossas instituições, vendo o que não está dando certo, o que deu certo, né? Eu fiquei triste de saber que lá a produção da Austrália, né, meio que quebrou, caiu as cadeias produtivas, uva vem da Califórnia, banana da Indonésia, camarão da Argentina, eles não produzem. Isso é um risco muito grande, eu fico preocupada com isso. Mas isso aqui é para quem tiver mais interesse de ir, né? O livro dele, que ele está vendo agora pela primeira vez, e que está sendo lançado em Curitiba, em Anápolis, né? No Rio de Janeiro, vai ser lançado no Yacht Club, dia 9 de dezembro, e aqui começou aqui por Brasília, aqui com vocês. E se você quiser falar um pouquinho sobre o livro, mas vai estar aqui, ele vai fazer um lançamento aqui logo agora. Eu não vou pegar mais a assinatura de ninguém, tá? Isso aqui já vai valer 50% da nota, eu agradeço a presença. Não, é só para dizer assim que esse livro, um dos exemplares eu vou doar para a biblioteca, quase que eu falei library, biblioteca da universidade aqui de vocês, da IDP. Então, na verdade, é o melhor livro que eu já escrevi na vida, porque eu tinha um livro chamado Western Legal Theory, History, Theory and Perspectives, que é um livro muito popular, até porque está sendo usado em algumas universidades americanas. Até professores dos Estados Unidos estão usando o meu livro. Então, meu livro não é simplesmente um livro usado lá na Austrália, mas também muito usado nos Estados Unidos. Esse livro é um aprimoramento da minha visão, porque, obviamente, aquele livro foi escrito há 10 anos atrás. Então, para dar uma olhada, para vocês sentirem o tipo de matéria abordada, o primeiro capítulo é sobre o naturalismo, obviamente. O segundo é sobre o positivismo. O capítulo terceiro é tudo que você gostaria de saber sobre o Estado de Direito. Isso aí a gente tem que começar a espalhar, porque eu acho que a minha visão do Estado de Direito ela é bem tradicional e bem ortodoxa. Então, para entender mesmo o significado do Estado de Direito, eu não criei nada aqui. Isso tudo é baseado nas visões dos juristas mais renomados a respeito da matéria. Depois tem uma teoria, capítulo 4, evolucionista do direito. Capítulo 5 é o historicismo jurídico alemão. O capítulo 6 é a teoria jurídica nacional socialista, basicamente o nazismo e a visão dele de direito. O capítulo 7 é a teoria marxista do direito, inclusive a teoria soviética embutida, mas não apenas ela. Depois você tem o realismo jurídico norte-americano. Capítulo 9 é o movimento dos estudos jurídicos americanos, críticos, o CLS e outras vertentes, inclusive a teoria crítica racialista. Capítulo 10 é o feminismo jurídico. Capítulo 11 é o pós-modernismo jurídico. Capítulo 12, pensei agora em você, análise econômica do direito. Capítulo 12, análise econômica do direito. Capítulo 13 é o liberalismo jurídico moderno. Então, tudo que você quer saber, as diferentes visões de mundo dentro das correntes do direito, desde da Grécia Antiga até os dias atuais, estão contidas nesse livro. Então, acho que é uma contribuição importante para o conhecimento jurídico brasileiro. É por isso que eu resolvi escrever esse livro, porque eu amo demais a vocês. Eu gostaria de poder contribuir com o conhecimento jurídico no Brasil. Para mim é uma bênção enorme poder escrever esse livro, uma alegria enorme estar com vocês. E podem saber que lá da Austrália eu estou sempre pensando em vocês e rezando pelo meu país. Muito obrigado. Fico até emocionado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Então, mais assim do que agradecimento, a gente vai estar lançando o livro
O livro custa R$ 70,93. Eu vou botar aqui Pix para quem quiser, mas vai ter aqui na biblioteca. E eu agradeço demais a presença de todos. Agradeço pelo semestre. Estou à disposição. Todo mundo veio aqui, né? Só os 2 alunos que realmente não estão mais matriculados. Então, a nota que vocês tiveram na prova, a gente, eu vou somar e a nota final. E eu agradeço demais a presença de todos. Agradeço à professora Inês por estar aqui, né? O pastor, e ao professor Atalar, um querido amigo e um acadêmico que eu valorizo muito. Obrigada por nos dar apoio e por proporcionar esse evento, a vinda do professor Augusto Zimmermann. E obrigada ao professor. Está encerrado, gente.